Bom dia. Estamos continuando o estudo dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. O mandamento que vamos considerar hoje é de Marcos, capítulo 16, verso 15, onde fala: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos um problema hoje em dia. E qual é o problema? O problema é que todo mundo está querendo alcançar Deus, alcançar aquela felicidade, aquela vida eterna. E nós temos de entender que temos uma vida agora, mas também temos a eternidade. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. E o que é necessário saber é onde é que a pessoa vai. Já pensou? Se uma pessoa falasse com duas pessoas e aquelas duas pessoas aceitassem Cristo e aquelas duas pessoas falassem com mais duas pessoas, enfim, nós teremos milhares de pessoas conhecendo realmente o caminho para o céu. Mas eu tenho uma pergunta. Como é que você ia responder uma declaração que eu vou lhe fazer agora? Obrigado, somos de tal e tal religião. Tem muitas pessoas com quem eu tente falar de Cristo, eles falam, não, mas eu sou de tal e tal religião, eu sou de tal e tal seita, igreja, outra coisa. Como é que podemos responder quando a pessoa já está com uma religião, mas não conhece a verdade da palavra de Deus? Talvez eles falem, obrigado, somos católicos, obrigado, somos mormons, obrigado, somos testemunho de Jeová, obrigado, somos espíritas, enfim, obrigado, somos, e você pode preencher. Talvez você fale, Pastor Bill, mas o senhor acha que sua religião, a única religião do mundo? Meus amados, eu não tenho religião. Eu tenho uma fé que foi colocada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim eu tenho certeza que a salvação é providenciada para os que já colocaram a sua fé em Cristo. O fato é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu já tenho muitas pessoas que já falaram comigo: ah, não, mas eu não sou pecador, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. E depois eu pergunto: e nunca mentiu também? Ah, pois é, onde o Zé entra no assunto, pois é, já tinha aquelas mentirinhas. Bem, na Bíblia fala que todos os mentirosos vão para o inferno. Então, nós somos pecadores, queira ou não queira, nós somos. E a resposta? Como é que nós podemos responder a pergunta que obrigado eu sou? Primeiro nós falamos, não é problema. Eu gosto do povo de tal e tal religião ou de tal e tal fé. Essa não me importa. O que é importante é entregar a verdade da palavra de Deus. Não pensamentos de homens, não pensamentos de alguém que morreu 1000 anos atrás, mas o que diz a palavra de Deus, a Bíblia. Porque a Bíblia fala assim, em 1 Coríntios 9:19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. O nosso, o nosso dever é ajudar outra pessoa, não seguir a nossa opinião, mas seguir o que a palavra de Deus ensina. Claramente, nós temos que fazer perguntas para as pessoas. Primeiro pergunta, pode me explicar como você pretende ir ao céu e escapar do inferno? Quando eu faço essa pergunta, eu espero, com muita paciência, a pessoa responder a pergunta. É muito importante entender de onde vem essa pessoa. E a segunda pergunta que eu faço:
como é que este mundo em que nós vivemos agora, com os vírus, com tudo que nós estamos encontrando, como é que esse mundo chegou a tanta maldade? Homicídios, roubos, estupros, crimes violentos, mentiras, sofrimento, suicídio e tal. Como é que chegou neste ponto? Sabe que a Bíblia tem a resposta. A Bíblia fala claramente como ir para o céu e escapar o inferno, e também explica como este mundo chegou no ponto onde nós encontramos hoje em dia. Deus criou tudo perfeito. Já pensou? Deus não criou o pecado, não. Ele criou este mundo perfeito. Gênesis 1:31 fala assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então Deus criou tudo perfeitinho. Já pensou? Adão foi colocado no jardim de Éden. Ele foi colocado lá para cultivar o jardim e também guardar. Eu tenho uma pergunta: cultivar de quê? Não tinha pragas. Guardar de quem? Não tinha outras pessoas, não tinha ladrão. Foi um serviço maravilhoso, mas ele foi colocado para fazer esse serviço. A Deus deu tarefas aos homens. Qual foi a tarefa? Em Gênesis 1:27 e 28 e também 2:17, Deus falou para frutificar e multiplicar e encher a terra. No verso 28, ele falou para sujeitar a terra, para dominar a terra. Também dominar os peixes do mar, aves dos céus, todo animal. Homem foi colocado para ser o gerente da criação de Deus aqui na terra. Ele foi colocado para lavrar e guardar, como eu já falei. E foi dado um mandamento só. Eu não sei sobre os que estão assistindo o vídeo, mas pensa bem. Você dá para lembrar 10 mandamentos? Por mim, eu não dou para lembrar. Você dá para lembrar, talvez, 3 ou 4 coisas? É mais fácil. Até às vezes eu dou conta. Mas lembrar uma coisa só, você dá conta? Também eu dou. Adão foi dado um mandamento. Deus falou com Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão estava juntinho com Deus. E por causa do pecado, ele ficou separado de Deus. E o pecado foi o quê? Foi mandado não comer daquela árvore e ele comeu. A Bíblia é muito específica sobre o assunto. Em Gênesis 3, 1-6, podemos ver que Adão e Eva estavam no jardim, o serpente chegou, o diabo chegou, falou pode comer de qualquer árvore. Ela falou que eu posso só da árvore do conhecimento do bem e do mal, não posso comer, nem posso tocar. Ela adicionou ao mandamento que Deus mandou. E por isso a corrupção entrou no mundo e a corrupção continuou a aumentar progressivamente durante o decorrer da história do mundo. Adão e Eva, porque pecaram, ela tomou o fruto, comeu o fruto, deu para Adão, Adão comeu, eles foram expulsos do jardim. Eles perderam aquela comunhão com Deus. Depois, eles tinham 2 filhos, lembra, não é? Caim e Abel.
E o que Caim fez? Caim matou seu próprio irmão. Por quê? Nós temos que entender, ninguém aprende a pecar. Nós já nascemos sabendo como pecar. E Caim nasceu dos seus pais pecadores, ele nasceu um pecador e ele pecou. Ele matou seu próprio irmão. Por quê? Por causa de ciúmes. E a corrupção do povo em Gênesis capítulo 6, versos 11 a 13, essa antes do dilúvio. O povo continuou de ficar mais e mais e mais corrupto. E por causa disto, Deus precisava de destruir o mundo. E realmente a rebeldia continuou mesmo depois do dilúvio. De novo, Deus mandou o povo espalhar no mundo e habitar o mundo, ou seja, colocar famílias e pessoas, nascer crianças e viver neste mundo, mas espalhado. Mas eles falam, não vamos se espalhar, não. Vamos ficar juntos, vamos construir uma torre, a Torre de Babel, e vamos alcançar o céu. Deus viu e misturou as línguas, e o povo tinha de espalhar, mas a corrupção continuou. Romanos, agora no Novo Testamento, mostra o mesmo princípio, que fala em Romanos 1, versos 16 a 32, fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desta criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa, sem falar que não, eu não sou culpado. Nós somos culpados, sim. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tomaram-se loucos, e mudaram a glória a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, nota bem, por causa disto, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, nota bem, por isso, novamente, Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo tropeça e recebendo em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro. Lembra a pergunta? Como é que nosso mundo chegou a esse ponto em que nós o encontramos hoje em dia? A Bíblia, nesse versículo de Romanos, capítulo 1, terminando no verso 37, que acabei de ler agora,
fala claramente. Recusaram as normas de Deus, então Deus entregou eles ao quê? Aos seus próprios concupiscências. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, enfim, toda a maldade que nós encontramos hoje iniciou lá. Sendo murmuradores e detratores, aborrecidores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse é o nosso mundo atual. A corrupção que nós podemos ver em todos os níveis da sociedade, tudo está descrito aqui, no texto que acabamos de ler. Mas não fica desanimado. Não fica, porque Deus deu a solução. E não é religião, não é ser uma boa pessoa, não é fazer boas coisas, mas Ele deu a solução. E esse que eu gostaria de mostrar nos minutos que ainda restam para nós. Como a criação começou com Deus, também a salvação começa com Deus. Porque a pessoa precisa de salvação. Isso é muito importante. Por que eu preciso da salvação? Porque eu não posso me salvar? Porque eu não posso salvar a minha família, as outras pessoas que eu amo? Porque eu preciso de salvação. Lembre-se, o homem desobedeceu Deus em Gênesis 2:17. Deus falou claramente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós já vimos em Gênesis, capítulo 3, verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-o do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Essa como entrou o pecado. O homem morreu espiritualmente. 1 Coríntios 15 fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Romanos 3 também fala, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tem gente que quer obedecer a lei, muito bem, mas o problema é que essa obediência não vai salvar sua alma. Tem gente que querem fazer os sacramentos, mas essa não paga o seu pecado. Efésios 2, 1 a 10 fala, e vós vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos fios da desobediência. A Bíblia mostra que nós, sem Cristo, não podemos alcançar o céu. Sem Cristo, não podemos nos salvar. Continuando nossa leitura, entre os quais todos nós também
antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E essa é uma palavra especial. Mas, Deus, pensa bem, o que eu mereço, eu presto o meu pecado. O que Deus oferece é a redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não através de uma igreja, mas através do Senhor Jesus Cristo. Pois fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, não pela igreja sois salvos, não pelas obras são salvos, mas pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Veja só, eu não sou salvo porque eu faço boas obras, mas porque eu sou salvo, desculpe, eu falei errado. Eu não ganho a minha salvação por fazer boas obras, mas porque eu ganhei a salvação, eu faço boas obras. Para quê? Porque Deus me amou, porque Deus deu a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque somente o Senhor Jesus Cristo da Bíblia pode salvar a sua alma. Ele é Deus. Tem religiões que negam o fato, falam que ele era um profeta, ou ele é um anjo, várias coisas. Mas ele é Deus. João 1:1 fala, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Disse-lhe Jesus, em João 8, em verdade vos digo que antes de Abraão existissem, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirar, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Nós podemos ver no outro trecho também que, por que eles queriam matar o Senhor Jesus Cristo? Porque ele se declarou ser Deus. Em João 10, fala, verso 30, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tendo-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? E o que eles responderam? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes o quê? Deus, a ti mesmo. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua alma, a minha alma, porque Ele é Deus. Ele é o Criador, nós já lemos em Gênesis 1, 26 e 27. O João 1 a 14 também fala, e Colossenses, tudo mostra que o Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Criador. Também ele é o sacrifício prometido. Em Gênesis 3, verso 15, fala, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pensa bem, quando o Senhor morreu na cruz, no ato, eles colocaram o prego nas mãos e no pé. Esse ato foi o ato de esmagar a cabeça do diabo, de tirar o seu poder, de condenar você por eternidade no inferno. Ele fez isso
por nós. Filipenses 2, 5 a 11 fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte e cruz. Por isso, veja que ela, por isso, por causa disto, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de quem? De cruz. Diz que a pior morte que o homem já inventou era essa morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja conhecido todos vós, Atos 4, versos 10 a 12, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, Pedro falou isso, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificasse, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome, desse é que estação são diante de vós. E ele é a pedra, o Senhor Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitado por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, nenhum outro além de Cristo, o contexto já mostra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João 1, versos 11 a 12 fala, estava no mundo, realmente verso 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele é o Criador. Veio para o que era seu e os seus não o reconheceram, os judeus. Mas nota verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crer significa o quê? Confiar. Colocar a sua confiança na única pessoa que merece a confiança, o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Deus falou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 36 fala, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus, no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a mensagem é bem clara. Que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. E essa é a melhor notícia que tem no mundo. 1 Timóteo 1,15, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. E Paulo falou, continuando nesse mesmo versículo, dos quais eu sou o principal. Paulo aceitou Cristo como seu Salvador. E nós temos de fazer a mesma coisa. A Bíblia fala em João 1, como nós já lemos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Hoje é importante que você coloque a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Não Jesus Cristo mais uma igreja, não Jesus Cristo mais umas regras, mas totalmente em Cristo. Porque o amor de Cristo
nos constrange, diz 2 Coríntios 5, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nota bem, tem muita gente falando que é salvo, é evangélico, é carismático, é isso, aquilo outro. Mas se você não colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e a sua vida não ficou transformada por Jesus Cristo, ainda está faltando de aceitar Cristo como seu único Salvador. Agora, qual é a sua responsabilidade? Você tem que crer, confiar no Senhor e também anunciar esta mesma mensagem para os outros que também são confusos hoje em dia, não estão entendendo ou nem lendo a palavra de Deus. Notou nessa mensagem hoje o que eu fiz? Poucos comentários e muitos versículos da palavra de Deus. Porque eu confesso, a minha palavra não é o que vale. O que vale é a palavra de Deus. E vamos ficar estudando a palavra de Deus. Até a próxima vez que vamos continuar nosso estudo. Se você quiser mais informações sobre aceitando Cristo como Salvador, você recebeu esse vídeo porque você já me deu o seu número de WhatsApp ou já faz parte do grupo do Face, alguma coisa. Entre em contato comigo. Vamos conversar, podemos até conversar por telefone. Nós podemos realmente resolver a questão de se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de pregar a tua palavra e oramos que o Senhor possa ajudar cada pessoa, primeiramente, ter a certeza da sua salvação e, em segundo lugar, anunciar essa mensagem para os outros que precisam ouvir. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Então, fique conosco. Até a próxima vez.